A maioria das pessoas discorda sobre muitas coisas relacionadas ao sistema de justiça criminal. Mas mesmo entre essas divergências, há algo inegável. Certas pessoas realmente merecem estar presas pelos crimes que cometeram. Em todo o mundo, há criminosos que já foram ou ainda estão presos por alguns dos piores crimes conhecidos pela humanidade. Neste vídeo, vamos conhecer alguns desses criminosos e entender por que são considerados os detentos mais perigosos do mundo. Inscreva-se agora para mais histórias reais e impressionantes como esta. Aileen Wuornos, a Dama da Morte. Uma criminosa tão brutal que inspirou o filme Monster, 2003. Se isso não te diz algo, não sei o que dirá. Aileen Wuornos foi uma serial killer americana que cresceu em Michigan. Sua vida familiar foi caótica desde o começo, e o crime surgiu cedo demais em sua vida. Começou com roubos à mão armada, falsificação, furto de carros. Foi presa várias vezes, mas em 1989, depois de anos vagando pelas estradas, tudo mudou. Aileen começou a se passar por prostituta e pedir caronas. Os homens que a pegavam à beira da estrada tinham um destino trágico, a morte. Entre 1989 e 1991, ela matou 7 homens. Inicialmente, alegou que os assassinatos foram por legítima defesa. Depois, mudou o discurso. Disse que matou por lucro. Em 1991, Aileen foi condenada à morte por injeção letal e morreu em 2002, na prisão do estado da Flórida. Ela é frequentemente considerada a primeira mulher serial killer dos Estados Unidos da América. Já deixou o like? Aproveite e fortaleça o canal. Nico Jenkins. Se você não reconhece o nome, talvez reconheça o rosto. Em 2019, ele viralizou por sua aparência ameaçadora, mas infelizmente, pouca gente conhece o nível de brutalidade de seus crimes. Desde cedo, Jenkins teve uma vida difícil. Sua família era negligente, envolvida com drogas e atividades criminosas. Aos 7 anos, foi detido por levar uma arma para uma escola. Aos 16, já cometia sequestros de carro. Dentro da prisão, participou de múltiplos motins e atacava guardas. Em 2013, ele matou 4 pessoas em apenas 10 dias. Uma das vítimas ele conheceu na cadeia. As outras 3 não tinham nenhuma ligação com ele. Jenkins atirou nas vítimas na cabeça, nas costas, no rosto e até na virilha. Foi preso logo depois por ameaça terrorista, mas ao investigar, descobriram provas ligando Jenkins à série de assassinatos em Omaha, Nebraska. Quando perguntado o motivo, ele respondeu que os crimes eram sacrifícios à divindade egípcia, Apófis. Isso mesmo. Ele afirmou isso numa entrevista de 8 horas. Jenkins se declarou culpado, alegando sofrer de doença mental. Mesmo assim, foi condenado à pena de morte por um júri de 3 juízes. Além disso, recebeu 450 anos de prisão por porte ilegal de armas. Tentou recorrer, mas a Suprema Corte dos Estados Unidos da América recusou o caso. Um dos criminosos mais frios e perturbadores do país. Fique até o fim para ver casos ainda mais chocantes. Já compartilhou este vídeo com alguém? A verdadeira Maria Tifoide. Um dos casos mais bizarros de perigo invisível. Você já ouviu a expressão Maria Tifoide? Ela foi uma pessoa real e responsável por espalhar uma doença mortal sem saber. O nome dela era Mary Mallon. Ela imigrou para os Estados Unidos da América em 1883 e vivia em Nova York. Entre 1900 e 1907, trabalhou como cozinheira em várias casas. E em todas essas casas, pessoas ficavam doentes. O motivo? Mary carregava a bactéria da febre tifoide, mas não apresentava sintomas. Por isso, ninguém desconfiava dela. Em 1906, 6 pessoas adoeceram numa casa em que ela havia trabalhado. A família contratou o engenheiro sanitário George Soper para investigar. Ele acreditava que a culpa era da água contaminada, mas logo percebeu que Mary era o elo comum entre todos os surtos. Ela, no entanto, desapareceu antes que pudessem localizá-la. Em 1907, uma nova epidemia levou Soper a encontrá-la novamente. Mary foi levada para isolamento no Bronx, contra sua vontade. Só foi libertada após prometer que nunca mais trabalharia com comida, mas quebrou a promessa. Anos depois, novos surtos ocorreram num hospital e num sanatório. E adivinhe quem era a cozinheira em ambos? Mary Mallon. Foi capturada novamente e enviada de volta ao isolamento, onde permaneceu até sua morte em 1938. Foi ligada diretamente a 3 mortes e mais de 50 contaminações. Mesmo assim, ela nunca ficou doente. Ficou conhecida para sempre como Maria Tifoide. Andrei Chikatilo, também chamado de o Monstro de Rostov, um dos serial killers mais cruéis da história da Rússia. Seus crimes começaram em 1970
1978, quando atraiu uma menina de 9 anos para uma casa vazia. Tentou abusar dela, mas falhou, e então a matou brutalmente. Isso deu início a um padrão macabro. Chikatilo passou a caçar crianças e mulheres jovens, e suas mortes envolviam mutilações sexuais e extrema violência. Ele operava em florestas e estações de trem da antiga União Soviética. Os corpos eram encontrados com olhos arrancados, genitais cortados. Os detalhes dos assassinatos eram tão horríveis que muitos investigadores não suportavam olhar as cenas. Em 1990, a 38ª vítima foi encontrada. Um guarda havia visto Chikatilo perto da área na mesma noite. Ele agia estranho, estava com sangue na bochecha e roupas sujas. Disse que colhia cogumelos, mas sua história não fazia sentido. Mesmo assim, foi liberado naquela noite. Dias depois, o guarda contou o que viu. A polícia investigou e descobriu. Chikatilo já havia sido preso em 1978, justamente pelo primeiro assassinato da menina, mas foi liberado por falta de provas. Agora, havia indícios suficientes. Ele foi preso em novembro de 1990. Após dias de interrogatório e exame psicológico, Chikatilo confessou 52 assassinatos. Em 1994, foi condenado à morte e executado com um tiro na nuca. Edmund Kemper, conhecido como o Ogro de Santa Cruz, um assassino com QI de gênio, mas com um histórico perturbador desde a infância. Quando criança, matava animais, simulava assassinatos com as bonecas da irmã e sonhava em morrer na cadeira elétrica. Sua mãe o trancava no porão por medo de que ele violentasse a irmã mais nova. Aos 15 anos, matou os avós com uma espingarda. Ele mesmo ligou para a polícia e confessou. Foi internado em um hospital psiquiátrico, diagnosticado com esquizofrenia paranoide, mas foi liberado aos 21 anos, considerado reabilitado. Os médicos estavam errados. Em liberdade, ele tentou virar policial, mas foi recusado por ser alto demais. Começou a matar jovens estudantes, oferecendo carona e depois as estrangulando. Decapitava os corpos e praticava necrofilia. Em 1973, depois de matar a própria mãe, ele decapitou e usou a cabeça para atos sexuais. Ainda insatisfeito, chamou uma amiga da mãe e a matou também. Fugiu de carro por 3 dias e ligou para a polícia. Confessou tudo com frieza. Queria ser condenado à morte, mas a pena capital estava suspensa na Califórnia. Foi condenado a 8 prisões perpétuas consecutivas. Até hoje, está vivo, cumprindo pena em prisão de segurança máxima. Thomas Silverstein, também chamado de Terrible Tommy, um dos presos mais perigosos da história dos Estados Unidos da América. Curiosamente, não era assassino quando foi preso. Era apenas um ladrão armado da Califórnia, condenado a 15 anos por assalto à mão armada, cometido junto com o pai e o primo. Mas na prisão, tudo mudou. Lá dentro, conheceu a Fraternidade Ariana, uma gangue neonazista extremamente violenta. Em 1980, matou Daniel T., um colega de cela, que se recusou a trabalhar para a gangue. Isso lhe rendeu prisão perpétua. Depois foi acusado de matar outro detento rival, Robert Chappell, dos DC Blacks. Silverstein nega essa acusação até hoje, mas não parou por aí. O líder dos DC Blacks tentou matá-lo na prisão, mas Silverstein foi mais rápido. O esfaqueou 67 vezes com uma lâmina feita à mão. Em 1983, cometeu seu crime mais chocante. Assassinou um guarda prisional, o oficial Merle Klutz, morto a facadas durante o banho. Usou uma arma improvisada que pegou de um comparsa. Após isso, foi mantido em isolamento total por 36 anos. Uma cela projetada para nunca ver ninguém. Ele foi uma das razões da criação das prisões Supermax, lugares feitos para os presos mais violentos do país. Thomas Silverstein morreu em 11 de maio de 2019, aos 67 anos, após décadas isolado. Mesmo atrás das grades, foi responsável por mais de 3 mortes. Um lembrete cruel de que o mal pode evoluir em cativeiro e que nem todo monstro precisa estar solto para continuar matando. Em cada cela escura, há histórias que o mundo esqueceu. Homens que cruzaram a linha e nunca mais voltaram. E embora alguns digam que a prisão é castigo suficiente, há quem transforme a prisão em campo de batalha. Uma arena onde o medo reina e o próximo ataque pode vir do próprio companheiro de cela. Como vimos com Carl Panzram, Pedro Rodrigues, Richard Speck e Thomas Silverstein, alguns prisioneiros nunca param de matar, mesmo quando o mundo acha que eles já foram contidos. No fim, resta a pergunta: como se prende um monstro que se alimenta da própria jaula? Se gostou do vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Toda semana, novas histórias reais que parecem filmes de terror. Até a próxima. E cuidado com quem está na cela ao lado.